Muito bem, quero convidar todos os que estão presentes aqui a abrirem suas Bíblias no livro de Abacuque. Talvez seja um livro que você não costume ler com uma certa frequência, mas você vai lá para perto do Novo Testamento e volta um pouquinho, tá bom? E você vai encontrar Abacuque. Hoje nós vamos dar início a uma nova série de exposições bíblicas. A nossa ideia aqui na igreja é tratarmos de livros inteiros. Então, se você ainda não tem esse costume, eu quero convidar você a assistir todas as séries que nós vamos apresentar aqui. Hoje nós vamos iniciar uma série aqui no livro de Abacuque. Nós vamos ter a introdução desse livro, nós vamos ver o seu contexto histórico, o seu contexto literário, nós vamos apresentar quem é o profeta, em que tempo ele viveu, para na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir, nós vamos iniciar a exposição propriamente dita. Mas hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4 do primeiro capítulo de Abacuque. Todos aqueles que encontraram, por favor, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor, e nós vamos fazer essa leitura. Abacuque, capítulo 1, versículos de 1 até o 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não me salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Senhor, nós clamamos a Ti, Pai. Nos ajuda a entender, a aceitar e praticar as verdades que nós aprenderemos por meio do estudo do livro de Abacuque. Usa, Pai, esses momentos de reflexão na Tua palavra, para nos moldar, para nos fazer mais parecidos com Cristo. No final desse momento, eu quero que somente o Senhor receba a glória devida. Nos ajuda, portanto, Pai, a nos debruçarmos no estudo da Tua palavra e a nos dedicarmos, não somente a sermos ouvintes, mas também praticantes do que ela diz. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já passou por algum momento tão difícil na sua vida que você olhou para os céus e disse: meu Deus, por quê? Por que isso está acontecendo? Por que isso acontece justamente comigo? Alguma vez na sua vida você já passou por dificuldades que levaram você a questionar se Deus existe, se Ele é santo, se Ele é justo, se Ele realmente é amor? De uma maneira geral, todos nós passamos por momentos assim. Momentos onde a dor, o sofrimento, a angústia, a ansiedade nos assolam de tal maneira que olhar para aquilo que Deus fala sobre Ele mesmo, na sua bondade, justiça, santidade, parece não fazer muito sentido. O livro de Abacuque, ele nos leva a uma reflexão muito difícil. A reflexão de que é possível louvar a Deus mesmo em meio ao caos. O livro de Abacuque não é um livro de consolo, como a maioria dos livros que nós encontramos nos nossos dias. Na maioria das vezes, quando nós pensamos em consolo, nós vamos encontrar pessoas dizendo assim: calma, vai ficar tudo bem, calma, isso vai passar, calma, vai dar certo. Essa frase na pandemia se tornou até uma hashtag, vai dar certo. Quem lembra disso? Quantas pessoas publicaram essa frase, vai dar certo? E na maioria dessas pessoas, o que é que elas tinham na mente? A ideia de que logo tudo passaria, que se Deus quisesse, ou às vezes nem pensando em Deus, tudo melhoraria e elas não seriam afligidas pelas circunstâncias. Acontece que no meio da pandemia nós vimos muitas pessoas morrendo. Pessoas que nós amávamos, pessoas conhecidas, amigos. Nesses momentos de dor, de sofrimento, nos momentos onde a violência se demonstra tão clara, no momento onde a justiça não parece ser justa,
É possível louvar a Deus nesses tempos? É possível adorar a um Deus, sendo que Ele permite que essas coisas aconteçam? Como eu posso adorar um Deus que permite a fome? Como eu posso adorar um Deus que permite momentos difíceis de morte e sofrimento? Abacuque é um profeta diferente da maioria dos profetas. De um modo geral, os profetas eram usados por Deus para apresentar ao povo, seja o povo de Israel, seja as outras nações, o que Deus queria falar para eles. Mas é interessante que quando nós olhamos para o livro do profeta Abacuque, o que nós enxergamos é o diálogo entre Abacuque e Deus. O profeta ali conhecido, ele é que faz as perguntas. Por quê? Como assim? É possível isso? E essas perguntas vão sendo respondidas para ele. Mas no final das contas, o que nós aprendemos com Abacuque é que a resposta que ele recebe de Deus não é convencional. Não é a resposta que a maioria dos ímpios dá. Vai dar tudo certo, tudo aqui vai ficar bem. A verdade é, nem sempre aquilo que eu espero que aconteça aqui, realmente acontece. Nem sempre a justiça que eu espero que aconteça aqui, vem. Nem sempre a cura que eu espero aqui, chega. E se nada desses benefícios que eu quero para hoje, se nada desses benefícios que eu quero para mim, agora, vierem, será que é possível adorar mesmo assim a esse Deus? É o que nós vamos descobrir nessa série. Para isso, a gente precisa entender o contexto do livro. Uma das regras hermenêuticas, ou talvez uma das frases relacionadas à hermenêutica, da prática da interpretação bíblica mais conhecida é que texto sem contexto ou fora do contexto gera pretexto. Por diversas vezes, se eu pego um versículo, tiro ele do contexto onde ele está inserido, eu posso criar uma nova interpretação que não é adequada para aquele contexto. Vou citar apenas uma coisa, relacionada a uma interpretação recorrente nos nossos dias. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, é dito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na maioria das vezes, as pessoas dizem assim, está vendo? Olha o que a Bíblia diz. Todas as coisas vão funcionar de modo que flua para o meu bem. Se eu, então, quero uma casa própria, porque eu amo a Deus, eu vou conseguir uma casa própria. Se eu amo a Deus, eu vou conseguir um melhor emprego. Se eu amo a Deus, eu vou ser curado. Mas essa é uma interpretação que não leva em consideração o contexto. Na verdade, o que Paulo está estabelecendo é que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, elas servem para o mesmo propósito que beneficia o povo de Deus. Que propósito é esse? No versículo 29 ele explica que é nos fazer parecidos com o Senhor Jesus Cristo. O mesmo a gente vê lá em Filipenses, no capítulo 4, quando Paulo diz, posso tudo naquele que me fortalece. Quando ele fala isso, ele diz que ele é um super-herói, que ele consegue fazer o que ele quiser? Não, na verdade, no contexto está dizendo que ele pode passar fome, que ele pode passar necessidade, que ele pode passar nudez, que ainda assim ele sabe que Deus fortalecerá ele para passar por tempos de dificuldade. Eu posso passar por qualquer situação, porque eu sei que Deus me fortalece. Então, quem era Abacuque? Onde é que ele vivia? Qual era a mensagem que ele estava proclamando? Qual era a ideia que ele quer nos transmitir aqui, inspirado pelo Senhor? É interessante que Abacuque, esse nome, só é citado 2 vezes na Bíblia. E as 2 vezes são dentro do livro de Abacuque. E sabe quantas outras informações a gente tem sobre o profeta? Tirando o nome dele? Nenhuma. Isso pressupõe que Abacuque era um profeta muito conhecido no tempo dele e que ele dispensava apresentações. Mas o nome Abacuque é um nome muito interessante. O significado do seu nome é abraçar ou aquele que abraça. No final desse livro nós vamos ver que faz muito sentido ter esse nome, entendendo que o consolo vem do Senhor e que um abraço é sempre bem-vindo, principalmente nos momentos de tribulação. Ter consolo em Deus é diferente do que os homens pregam como consolo. De um modo geral, consolo na cabeça dos homens está relacionado à ausência de dor e sofrimento. Mas para Deus, não necessariamente isso é consolo. Eu posso ser consolado, eu posso estar contente,
mesmo vivendo tempos de tribulação. Quando nós olhamos para Abacuque, nós vamos ver que Abacuque está profetizando num período onde a nação de Israel está passando por grande perturbação em todos os sentidos, tanto política, quanto social, moral, religiosa. O reino do norte, né, aqui Abacuque está profetizando depois da divisão do reino, o reino do norte já nem existia mais. A Assíria já havia acabado com o reino do norte em 722 a.C., e só sobrou o reino do sul, né, especificamente Judá, como nós conhecemos. E ele olhava para as circunstâncias daquele período, olhava, via todo aquele mal dentro do povo, todo aquele domínio, império das coisas erradas, a justiça não era mais justiça, os ímpios sufocavam os justos, e ele começa a se perguntar, rapaz, Deus não vai fazer nada nisso, não? Quero que você deixe marcado aí sua Bíblia em Abacuque, mas abra comigo lá em Deuteronômio, capítulo 28. Você sabe que Moisés, ao escrever o livro, né, de Deuteronômio, ele queria relembrar o povo da lei, relembrar o compromisso que eles haviam feito com o Senhor. E a aliança que o povo fez com o Senhor era uma aliança que tinha tanto benefícios muito bons, quanto um rigor de punição muito grande também. No versículo 1 do capítulo 28, versículos 1 e 2, é dito aquilo que era benefício pelo povo ter assumido essa aliança. Versículo 1 e 2 do capítulo 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas nações virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. E aí ele continua falando diversas bênçãos sobre o povo, quando eles se mantivessem fiéis à aliança do Senhor. Então o Senhor estava estabelecendo, mantenham-se fiéis, eu serei a proteção de vocês. Mantenham-se fiéis, eu serei aquele que providenciarei o que é necessário para vocês. Mantenham-se fiéis, eu os guardarei em todas as situações. Mas, ao mesmo tempo que a aliança estabelecia essas bênçãos, a aliança também estabelecia maldições. Nos versículos 14 a 17, nós podemos ver um pouco disso. Versículo 14. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. E, consequentemente, essa lista se estendia também com muitas maldições. Então, a aliança foi feita entre Deus e o povo. Abacuque sabia que Deus era fiel, que ele cumpre com as promessas estabelecidas. Logo, quando Abacuque olha para a situação em que se encontrava o reino do sul, quando ele olha para Judá e vê todas aquelas mazelas, ele começa a se questionar, rapaz, Deus não vai fazer nada não? Ele estabeleceu punições, ele estabeleceu que haveria rigor quando o povo não estivesse andando da maneira como deveria. Será que isso não vai mudar? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Infelizmente, o Reino do Sul não levou em consideração aquilo que os seus irmãos do Reino do Norte sofreram. O Reino do Norte só durou 209 anos. Mas só que durante esses 209 anos, rei após rei, eles se mantiveram com a dura cerviz. Eles se mantiveram desobedientes ao Senhor. Enquanto no Reino do Sul, embora eles tivessem na maior parte do seu tempo vivido tempos de desobediência, vez ou outra aparecia um rei da parte de Deus que fazia o que era certo,
fazia o que era correto aos olhos do Senhor. Mas mesmo assim, mesmo olhando para o que tinha acontecido com o reino do norte, parece que o reino do sul fingia não ver o juízo da parte de Deus. Mas Abacuque sabia que o juízo viria. Abacuque sabia porque isso fazia parte da aliança entre Deus e o povo. Se vocês obedecerem, eu os abençoarei. Se vocês desobedecerem, eu os amaldiçoarei. Então, Abacuque estava nessa tensão, esperando. O que é que está acontecendo que ainda não trouxe sobre nós o juízo e a correção adequada? Naquele período ali que Abacuque vivia, era o período perto do reinado de Josias, entre o reinado de Manassés e Jeoaquim. Então, no período de Josias, nós vimos que Deus usa Josias para restabelecer a prática adequada. Ele encontra os livros da lei e ele segue o que estava estabelecido nos livros da lei. É um reinado muito bom e próspero. E o Senhor protege o povo por conta de Josias e da sua fidelidade. Mas isso não durou muito tempo. Sabendo disso, nós podemos ver que Abacuque ele tem um estilo diferente da maioria dos outros profetas. Vamos voltar lá para o texto de Abacuque. Uma das coisas que se torna mais notório sobre o processo do que o Abacuque faz como profeta, é que esse profeta fala muito mais sobre aquilo que Deus opera no seu coração, do que uma mensagem que ele recebe da parte de Deus e envia para o povo. Você não vai ver em nenhuma parte do livro, Abacuque se levantando, recebendo uma mensagem do Senhor e proferindo, seja à sua nação ou aos povos vizinhos. O que você vai ver é Abacuque buscando respostas para as suas queixas, respostas para as suas dúvidas, respostas para os seus lamentos. Mas, ao receber as respostas, ao ser transformado pelas respostas do Senhor, essa é a mensagem de Abacuque. Deus estava transformando o coração do profeta, porque mesmo o profeta tem dúvidas, mesmo o profeta é um homem pecador. Quantos outros profetas nós vimos que falharam? Um exemplo claro disso, Jonas. Jonas, quando nós olhamos o seu livro, Deus envia Jonas para Nínive. Só que Jonas não quer ir para Nínive. E por que ele não quer? Porque ele sabia que Deus era misericordioso. E ele estava com medo de Deus ser misericordioso com quem? Com a Assíria, que era o império que derrotou o reino do norte. E os assírios eram um povo perverso, mau. E Jonas não queria de jeito nenhum pregar para aquele povo, porque ele sabia que Deus poderia ser misericordioso com o povo. Mas no final, o que a gente encontra no livro é que Deus age com misericórdia com o povo assírio, e mesmo assim, Jonas deixa lá um vazio proposital no final do livro. Mostrando o quê? Uma dúvida para você que lê o livro. Você vai ficar de que lado? Do lado do Deus que é misericordioso com a nação iníqua, mas que se arrepende? Ou você vai ficar do lado de Jonas, que não via como Deus poderia exercer tamanha graça e misericórdia em favor daqueles que eram tão maus e perversos? Se Jonas escreveu aquele livro, com certeza ele foi transformado e reconheceu que ele precisava de igual modo ser misericordioso, assim como Deus era misericordioso. E assim como Jonas foi transformado pelo que o Senhor fez na vida dele, Abacuque também foi transformado pelo que o Senhor fez na vida dele. No ano então de 615, uma outra nação cai mediante a nação da Babilônia. Primeiro, em 612, a Síria é derrotada, e no ano de 615, lembrando que antes de Cristo, o tempo é contado na regressiva, e depois de Cristo, progressivamente. Então, primeiro, 612, a Síria é derrotada pelo Império Babilônico, e depois, em 615, é o Egito que é derrotado lá em Cárquemes pelo Império Babilônico. E aquela nação, os babilônicos ou os caldeus, como são vistos aqui em Abacuque, eles crescem cada vez mais em força, poder e também em maldade. Outra coisa que nós vemos é que o que mais causa espanto para Abacuque na sua conversa com o Senhor é essa aparente
demora e silêncio em meio à calamidade que ele estava vendo. Ele olhava para aquela dificuldade e ele começa a ter dificuldade também de julgar o caráter santo de Deus. E tudo isso porque a situação política não era uma situação política fácil. Naquela época em que Abacuque vivia, existiam 3 grandes potências, as que eu acabei de citar. A potência dos egípcios, a potência dos assírios e a potência dos babilônicos. A mais nova dessas 3 potências era a potência dos babilônicos. E aquelas potências que antigamente pareciam ser impenetráveis, que elas não poderiam cair, como era o exemplo dos egípcios e também dos assírios, de repente sucumbem mediante a uma nova potência que começa pequena, mas que logo cresce e vira um verdadeiro potencial gigantesco de destruição. Judá sofre 3 investidas. O reino do norte já havia sido condenado, o reino do norte já havia sido extirpado pelos assírios em 722, mas em 605 nós vemos que a Babilônia exerce uma primeira investida contra Judá. E nessa primeira investida nós vemos lá a história de Daniel. Lembra? Daniel era da família real e ele é levado juntamente com as pessoas importantes de Judá para a Babilônia. Então nós situamos aí que Abacuque viveu nesse período, entre o fim do reinado de... Agora me deu um branco, meu Deus. Como é o nome do rei? Bom, Josias. Né? O final do reinado de Josias e também antes dessa primeira investida da Babilônia contra o reino de Judá. Ele estava ali. Ele estava vendo que aquilo que estava bom há pouco tempo atrás, no reinado de Josias, rapidamente teve uma mudança abrupta. Foi só Josias morrer que o povo se voltou contra Deus, voltou a praticar as mesmas coisas, a idolatria, as injustiças se avolumam, e ele está esperando Deus agir. Será que isso era diferente na situação religiosa? Será que isso mudava em meio aos responsáveis do povo para aproximá-los do Senhor? De maneira nenhuma. Quando Josias morreu, infelizmente, essa mudança abrupta interveio principalmente na parte de religiosidade. Aqueles que deveriam conduzir o povo para mais perto de Deus, sabe o que eles fizeram? Eles usavam o dinheiro para prostituição, para sexo. Eles se prostraram diante de outros deuses. Há não muito tempo atrás, eles estavam arrependidos, dizendo: o Senhor tem misericórdia de nós. O rei Josias ordenou que os livros da lei fossem lidos na presença de todo o povo, mas bastou que ele morresse e o povo voltou a todas as práticas. Aquela semente que Manassés, antepassado de Josias, havia plantado, agora germina com ainda mais força, tanto no tempo de Joaquim, quanto no tempo de Joacás. Abacuque era contemporâneo, por exemplo, de Jeremias. E o que foi feito quando Jeremias condenou a postura desses reis? Ele foi preso, ele foi ignorado, ele foi colocado de lado como sendo alguém que não deveria ser escutado, porque o que ele estava dizendo era: arrependam-se, sigam a vontade do Senhor, entreguem-se. Mas eles diziam: não, a gente não quer escutar esse tipo de coisa, nós queremos escutar coisas boas. Então os falsos profetas se aproveitavam e pregavam coisas maravilhosas para o povo. Mas como é que eles poderiam desfrutar de coisas maravilhosas na presença do Senhor, sendo que eles estavam quebrando a aliança com o Senhor? Eles precisavam render-se aos pés do Senhor Deus. Mas o que eles faziam era render-se aos pés de vários deuses falsos. Uma verdade que nós entendemos, portanto, é que quem não escuta o chamado da graça de Deus, ouvirá a trombeta do juízo. Será que nós temos essa real compreensão? Será que eu entendo que quando eu desobedeço ao Deus, Criador de todo o universo, não me rendo à sua graça, que me oferece salvação, será que eu entendo que eu terei como consequência o juízo? Ontem mesmo, eu estava conversando com o irmão Hilton, com a irmã Edneide, sobre como a evangelização
tem sido propagada de maneiras antibíblicas. E sabe quais são as frases mais comuns na evangelização antibíblica? Deus te ama. Jesus te ama. Calma aí, pastor, isso é antibíblico? Se você falar só isso, sim. Se você disser, vai ficar tudo bem, se você falar só isso, sim, é antibíblico. Porque qual é a verdade? Nós pecamos contra Deus. Nós quebramos a sua lei. E quebrar a lei de Deus tem consequências. Em Romanos nós vemos claramente, porque o salário do pecado é a morte. Eu quero que você que está aqui pense. Você já pecou alguma vez? Você já mentiu alguma vez? Você já teve raiva de alguém? Se irou contra alguém? Alguma vez você já desobedeceu ao seu pai, à sua mãe? Desonrou a eles? Alguma vez você ficou descontente com determinada situação na sua vida, murmurando contra Deus? Se nós fôssemos lixar todos os nossos pecados, dificilmente nós teríamos a capacidade de lembrar de todos eles. Porque são muitos. Sabe quantos pecados são necessários para que nós sejamos punidos com a morte? Apenas um pecado. Lá em Tiago nós vemos que tropeçar em um só ponto da lei me faz culpado de todos. Deus não quer alguém que é parecido com a perfeição. Deus não pode aceitar quem está um pouquinho sujo. Não, Senhor, eu sei que eu sou pecador, mas eu não sou tão pecador assim. Senhor, o Senhor tem que entender que eu sou pecador, eu minto aqui e acolá, mas só que eu nunca assassinei ninguém, por exemplo, Senhor. Senhor, eu não tenho nenhum vício. Então, o Senhor vai me aceitar, né? Senhor, o Senhor não sabe. Eu ajudo os meus familiares. Eu quero deixar claro para você. Um único pecado que seja, uma única mentirinha, já é suficiente para levar você à morte. Será que você compreende isso? O povo de Judá, bem como o reino do norte, estavam ignorando que o pecado deles os separava de Deus. Estavam ignorando a punição prevista. Estavam ignorando que Deus é um Deus santo. Como consequência, veio a condenação. Quando nós olhamos para o livro de Abacuque, a divisão dele é fácil de você entender. No capítulo 1, do versículo 1, nós vemos o prólogo. Aquilo que é dito. E o que é dito é que Abacuque viu um peso, um julgamento sobre a situação que estava acontecendo. Do versículo 2 até o versículo 4, nós vamos ver a primeira pergunta de Abacuque para o Senhor. De modo geral e resumido, o que Abacuque está perguntando para o Senhor é: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui não? Senhor, o Senhor não está vendo que está tudo uma desgraça aqui não? Senhor, o Senhor não vai fazer nada não? E a primeira resposta do Senhor para Abacuque é: se preocupe não, Abacuque, eu vou fazer. Sabe a Babilônia? Eu vou botar a Babilônia para disciplinar o povo de Judá. Meu amigo, nessa hora Abacuque, como diz o cearense, falha, meu Deus do céu. Que é isso que Deus está dizendo? Eu estou perguntando se Deus vai fazer alguma coisa, ele pega a Babilônia, que é pior do que a gente, para disciplinar a gente, não faz sentido. E aí o que Abacuque faz é questionar a santidade de Deus. Ousado Abacuque, né? Mas essa ousadia era fruto de um sincero interesse em entender quem Deus era e qual era a sua vontade. Então Abacuque começa a coçar a cabeça e: como assim? Eu sei que nós estamos em pecado. É tanto que eu estou perguntando se o Senhor não ia fazer nada. Mas trazer a Babilônia, que é pior do que a gente, que é um povo mais perverso, mais entregue ao mal, que a ira deles, o poder deles é o seu próprio Deus, para nos disciplinar, não faz muito sentido. Como é que o Senhor é um Deus santo, que não pode ver iniquidade, e vai operar dessa maneira? E a segunda resposta do Senhor, que nós vemos lá do capítulo do capítulo 2, versículo 2 até o versículo 20 do capítulo 2, é que Deus estabelece para Abacuque que a Babilônia, os caldeus, seriam de igual modo punidos pelo seu pecado.
Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Os planos de Deus são mais elevados do que os nossos. É difícil entender como é que Deus ia usar uma nação tão perversa quanto a Babilônia para julgar a Israel. Mas a verdade é o seguinte: Israel precisava ser corrigida? O reino do sul precisava ser corrigido? Sim. Eles estavam em desobediência. Eles precisavam ser disciplinados. Afinal de contas, Deus tinha uma aliança com eles. E qual era a cláusula para desobediência? Qual era a cláusula? Punição. Se Deus, então, é fiel e cumpre as suas ordenanças, Judá precisava ser castigado. Agora, isso anula o que a Babilônia estava fazendo com eles? Não, não anula. Babilônia, portanto, precisava ser de igual modo punido? Sim. E Deus diz, vai chegar também o tempo da Babilônia. Me digam agora, vocês sabem onde é que fica a Babilônia? Alguém já viajou para a Babilônia hoje em dia? Ninguém foi aqui visitar a Babilônia? Por quê? Porque a Babilônia não existe mais. Sabe o que é isso? Deus promete e Deus cumpre. Não existe a possibilidade de Deus fazer promessas, de Deus fazer alianças e quebrar essas alianças. Deus estabelece o que precisa ser feito e Ele faz. Mesmo que por diversas vezes nós não sejamos capazes de entender como é que Ele faz e o porquê que Ele faz determinadas coisas. Então nós vemos algumas coisas que são destaque nesse livro. A primeira coisa que nós podemos ver destacado no livro é que o sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio podem estar caminhando lado a lado. Quantas vezes nós não vemos isso na nossa vida? Embora o livro de Abacuque tenha sido escrito há cerca de 2.600 anos atrás, será que nós não vemos a mesma coisa hoje? Pessoas que temem ao Senhor, que buscam agradá-lo, mas que estão passando por grandes dificuldades, e pessoas que não temem a Deus, que são blasfemos, pessoas que não estão nem aí para obedecer ao Senhor, parecem que têm uma vida confortável, estável, sem grandes dilemas. Assim como Abacuque viu isso naquele tempo, nós também vemos isso nos nossos tempos. Porque isso é uma realidade de um mundo caído. Enquanto o Senhor não retornar, nós continuaremos vendo isso. É interessante que até mesmo o salmista, vários são os salmistas que falam sobre essa questão, mas um que me chama muita atenção é o salmista do Salmo 73, Asaf. E ele diz com toda sinceridade para o Senhor, eu comecei a invejar os ímpios, porque eu vi eles fazendo as coisas erradas, eu vi eles fazendo tudo que não agrada o Senhor, mas parecia que a recompensa para eles era benefício. E ele começa a invejar. Mas quando o Senhor lhe abre os olhos, ele enxerga. Essa recompensa que os ímpios podem ter é temporária. Mas a recompensa que o justo tem no Senhor é eterna. Nós precisamos viver pela fé. E essa é, sem dúvidas, uma das frases mais conhecidas desse livro de Abacuque. O justo viverá pela fé. Outra coisa que nós vemos destacadas aqui no livro de Abacuque é que o fortalecimento econômico, bélico das superpotências mundiais, as guerras que todas elas travam dia após dia, desde aquela época até hoje, fazem com que nações subam e nações desçam. Nações e impérios se estabelecem, mas essas mesmas nações e impérios caem. É interessante que quando Daniel tem aquela visão, ele olha para os reinos subsequentes ali, ele olha para a parte de cima daquela estátua, vê o Império Babilônico, Nabucodonosor. Depois ele vê o Império Medo-Persa, representados ali pela parte de prata. Depois ele vê o Império Grego, baseado ali na parte da cintura, do quadril, como sendo o outro império. Depois ele vê as pernas como o Império Romano, sendo a parte de ferro. Mas no final das contas, império após império,
sucessão após sucessão, tudo findará em uma mesma coisa. O reino de Deus virá e esmiuçará todos os reinos terrenos, estabelecendo o reino eterno que ninguém será capaz de vencer. Às vezes nós olhamos para a história e porque nós somos pequenos no tempo, nós não conseguimos perceber quanto que as nações sobem e descem rapidamente. Há poucos anos atrás, nós falávamos assim, é impossível que os Estados Unidos percam o primeiro lugar no mundo. Hoje, já existem algumas nações próximas do poderio bélico e financeiro dos Estados Unidos. Será que é impossível os Estados Unidos cair? Não. Sabe por quê? Não importa qual seja a nação, não importa qual seja o império que se levante, todos eles um dia cairão. E haverá um único reino, um único império que subsistirá eternamente. E esse é o reino do nosso Deus. Mais uma vez eu quero fazer uma pergunta para você. Você faz parte desse reino? Você faz parte dele? Você é um membro desse reino? É necessário haver uma compreensão adequada de que eu só posso fazer parte desse reino não por meio de poder militar, não por meio das forças que eu tenho, não por meio das obras que eu tenho, mas por meio do Senhor Jesus Cristo. Eu nasço nesse reino. A palavra de Deus diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E essa crença estabelecida lá no Evangelho de João, dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, não diz respeito apenas a acreditar que Jesus existe, diz respeito a me submeter ao seu senhorio. Ontem também nós estávamos conversando sobre a seguinte pergunta que eu costumo fazer nas evangelizações. Você gosta que alguém fique do seu lado o tempo todo dizendo, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo? Você gosta quando isso acontece? A maioria das pessoas diz que não gosta de ficar sendo mandado o tempo todo. A maioria das pessoas que eu conheço e converso dizem que tem raiva quando o seu patrão está o tempo todo no pé dizendo o que deve e o que não deve fazer. Acontece que se eu me submeto a Cristo, é justamente o que Ele vai fazer comigo. Jesus, Ele não é só Salvador, Ele é Senhor. E a ideia é que tudo o que eu for fazer seja feito porque o Senhor quer que eu faça assim. Então, como é que eu vou me vestir? Eu preciso entender o que Jesus quer que eu me vista. Como é que eu vou falar? Eu preciso entender qual é a vontade dEle. O que eu vou sentir? Eu preciso entender qual é a vontade dEle. Porque todas as áreas da minha vida agora serão dominadas por quem Jesus é. Porque Ele é o meu Senhor. E é interessante que no Novo Testamento, esse nome Senhor, no grego é a palavra Kyrios. E a palavra Kyrios deu origem a vários nomes de posturas militares e governantes em outras nações. Já ouviu falar dos czares, lá perto da Rússia? Quem eram os czares? Eram aqueles que dominavam. E tem a mesma origem nessa palavra, Kyrios. Já ouviu dos Césares de Roma? Vem da mesma palavra grega, Kyrios. Quem é o nosso Kyrios? Quem é o nosso Senhor? Quem é que governa sobre nós? O nosso coração, que é pecaminoso, enganoso, desesperadamente corrupto? Ou é o Senhor Jesus Cristo que vive, reina sobre todo o universo e sobre a minha vida? É necessário entender que nós não podemos resistir militarmente contra Deus. É necessário entender que nós somos incapazes de vencermos o império do Senhor. Portanto, só existe uma solução se eu quiser fazer parte do seu reino. Eu preciso me render. Lembra os desenhozinhos da sua infância? Quando um exército via que ia morrer, quando um exército via que não tinha mais jeito, o que ele fazia? Levantava a bandeirinha branca. O que era isso? Eu me rendo. Eu reconheço que eu não vou vencer essa guerra. Eu reconheço que se eu continuar, eu vou me dar mal. É isso que nós fazemos em relação ao Senhor Jesus Cristo.
Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu mereço ser morto. Mas pelo que Cristo fez por mim, morrendo e assumindo a minha culpa, eu me rendo aos pés dele para que ele seja não somente o meu Salvador, mas também o meu Senhor. Outra coisa que nós vemos apresentado também no livro de Abacuque é que a santidade de Deus exige o castigo do mal, começando pelo seu próprio povo. Nós precisamos entender que nós somos um povo que é disciplinado pelo Senhor. Quando o povo de Deus peca, nós temos consequências. Quer dizer que todo tipo de sofrimento que nós enfrentamos é consequência disciplinar? Não. Nem sempre o que nós estamos enfrentando de sofrimento é uma disciplina de Deus. Mas nós precisamos entender que o Deus a quem nós servimos, por nos amar, nos disciplina. E é isso que está descrito lá em Hebreus. Quando Deus não nos disciplina, quando Deus, sendo que é o nosso Pai, não nos disciplina, na verdade nós somos filhos bastardos. Sabe quando você olha algum grupo de jovens que está fazendo na baderna no meio da rua, o que você pensa? Que eles não têm autoridade paterna sobre eles. Que eles fazem o que querem porque não tem quem diga, faça isso ou faça aquilo. Então eles fazem o que querem. E não ter ninguém para dizer faça isso ou aquilo para eles é a demonstração de que eles não são amados como deveriam. Deus nos ama. E Deus estabelece o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Mas outra verdade bíblica que nós encontramos em Abacuque é: quando o mundo ao nosso redor entra em colapso, ainda assim nós podemos nos alegrar em Deus. Será que eu entendo isso? Será que eu entendo que, mesmo em meio ao caos, é possível glorificar a Deus? Quando nós vemos que Abacuque começa a louvar ao Senhor no capítulo 3, e ele diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não frutifiquem, ainda que os animais não estejam mais nos seus estábulos, eu vou me alegrar no Senhor Deus, o Deus da minha salvação. A verdade que nós vemos em Abacuque é que Abacuque se convenceu de que ele poderia confiar no Senhor e viver pela fé, mesmo que a situação de tribulação que ele enfrentava não melhorasse. E agora eu tenho uma pergunta. Abacuque viu dias melhores? Viu? Não. Enquanto Abacuque viveu, ele viu dias de grande tribulação. Eu não sei qual a tribulação você tem passado. Eu não sei quais são as lutas que você tem passado. Talvez só mesmo você saiba. Talvez nem as pessoas mais próximas a você saibam o que você está passando. Mas eu quero dizer que Deus não está alheio às suas dificuldades. Deus sabe o que se passa na sua mente. Deus sabe o que se passa no seu coração. E ainda que pareça que Ele não está vendo, ainda que Ele pareça não estar fazendo nada, Deus está. Deus está moldando o seu caráter. Deus está te fazendo mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Mas Ele quer que você viva pela fé e não pelo que você vê. Quando nós somos guiados pelas circunstâncias, nós somos como a onda do mar, que vai e volta, vai e volta. Nós não podemos ser assim. Tiago vai nos ensinar que nós não devemos ser um homem de duplo ânimo. E o que é ser um homem de duplo ânimo? Alguém que, quando tudo vai bem aqui, está feliz, sorridente, louvando ao Senhor. Mas quando os seus planos aqui começam a dar errado, se torna a pessoa mal-humorada, murmuradora e que blasfema contra o Senhor. E é interessante que quando Tiago estabelece isso, ele vai dizer assim: alegre-se o irmão pobre na sua exultação. Em outras palavras, quando o rico fica pobre, ele tem que fazer o quê? Se alegrar. Aí ele continua. E o pobre e o rico quando fica pobre? O que ele tem que fazer? Se alegrar do mesmo jeito. Ah, pastor, aí é difícil demais. É difícil demais. Na verdade, não é difícil, é impossível. A menos que eu viva pela fé.
se eu viver pela fé, ainda que eu perca tudo nessa vida, ainda que eu perca os meus bens, ainda que eu perca a minha saúde, ainda que eu perca todas as pessoas que eu amo, ainda assim eu serei capaz de me alegrar no Deus da minha salvação, porque Deus concedeu a mim uma coisa que eu não merecia. A salvação em Cristo Jesus é algo que eu não posso comprar, é algo que eu não posso conquistar, é algo que eu recebo como presente da parte de Deus, e é por isso que mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, eu posso dizer: louvado seja o nome do Senhor, glória seja dada a Ti, Senhor, transforma o meu coração, assim como foi transformado o coração de Jonas, assim como foi transformado o coração de Abacuque, me ajuda a descansar na Tua soberania, me ajuda a viver pela fé e não pelo que eu vejo, para que em tudo, em qualquer circunstância, eu louve o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Amém? Isso não é fácil de ser vivido. Mas o justo vive pela fé. E a fé do justo enfrenta tempos de tribulação. Por isso, a nossa confiança e a nossa força não vem de nós. Porque se a nossa confiança e a nossa força vier de nós, nós sucumbiremos às provações. Mas quando a nossa força, a nossa certeza vem e está alicerçada no Senhor, nós poderemos enfrentar qualquer que seja a tribulação. Eu quero convidar você a estar presente mais uma vez na próxima semana para escutar a continuidade do livro de Abacuque. Quais foram as queixas de Abacuque? Como é que ele saiu da queixa, da reclamação, da dúvida para o louvor no capítulo 3? Como é que ele fez isso? É o que eu quero ajudar você a compreender nas próximas pregações, tá bom? Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar. Senhor, nós cremos que o Senhor tem domínio sobre tudo. Nada foge ao teu controle. Mesmo as situações que nos machucam, ó Pai, estão sob o teu controle. O mundo é mau. Existem doenças, existem perigos, nós podemos ficar doentes e morrer por doenças, nós podemos sofrer assaltos e sermos mortos em assaltos, nós podemos sofrer injustiças nesse mundo, ó Pai, mas a verdade é que ainda que nós soframos tudo isso, nós podemos nos contentar em Ti, porque o Senhor nos deu a possibilidade de salvação, por meio do amor que o Senhor tem a nós, e o convencimento do Espírito Santo de que nós somos imerecedores. Nós merecemos juízo, mas o Senhor oferece para nós graça e misericórdia. Por isso nos ajuda a sermos gratos, nos ajuda a descansarmos em Ti, nos ajuda a louvarmos a Ti, mesmo quando as coisas não melhorarem, ó Pai. Nos ajuda a entender que a salvação é o maior e melhor benefício que o Senhor poderia nos dar, e que nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem os principados, nem as potestades podem nos separar do amor Teu, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, e o meu desejo é que vocês possam viver pela fé, e não pelo que vocês veem. Amém? Deus abençoe todos e tenham um excelente